Vamos abrir Neemias 13. Né? O texto bíblico que está sendo falado por algumas terças-feiras aqui, que tem sido bênção, né? Pelo menos eu acompanhei 2 ou 3 terças-feiras aqui, tem vindo aqui pregadores e pregadoras, bênçãos que Deus tem falado aqui. Antes de ler, eu trouxe aqui um livro, na qual a minha esposa fez participação. Minha esposa escreveu uma parte desse livro. O nome do livro é O Perdão Cura. O Perdão Cura. A minha esposa escreveu uma parte desse livro, né? E esse livro tem sido uma bênção. Tem várias mulheres aqui contando sobre testemunho com relação ao perdão. Você que está precisando liberar perdão, está precisando de cura interior. Esse livro aqui vai te encaminhar e te ensinar a ser livre de perdão. Se você querer adquirir, no final do culto, só nos procurar. Tá, gente? Quem nem contou em Neemias capítulo 3 diz amém? Amém. Diga assim o versículo 6. Vamos começar no versículo 4. Diz assim: E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara, da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. E ele havia ali preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso e os vasos e os dízimos do grão, o vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores e aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes. Versículo 9. Então, por minha ordem, limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus, com oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para o seu campo. Amém? Amém. Toma o teu assento e Deus te abençoe. Gente, esse é um texto conhecido, né? Talvez você que não conhecia esse texto, você passou a conhecer durante as terças-feiras que tem sido falado nesse texto. E eu prometi para mim mesmo ser muito textual e ao mesmo tempo temático. Né? Nós temos um tema que ele é óbvio e é um tema decisivo, que é um tema que ele já dá uma ordem que tire mobílias velhas. É um tema de ordem e decisivo. Só tira quem tem decisão. Por quê? Porque quando eu quero algo novo, é básico isso. Quando eu quero algo novo, tenho que tirar o velho. Normal, tem que acontecer isso. Só que existem algumas coisas que, para vir o novo, para aquilo ter mais gosto, para ser melhor, tem que sair velho e entrar o novo, vai ser melhor. Mas existem coisas que, para ser melhor, ele tem que ser velho. Vou repetir. Existem coisas que, para ser melhor, tem que sair o velho e entrar o novo. Mas, porém, também existem coisas que, para ser melhor, não precisa ser tirado o velho.
o velho pode ser melhor do que o novo. Exemplo prático, falar de bebida, o vinho. Que quanto mais velho ele é, melhor ele é. O uísque, quanto mais tempo de vida ele tem, melhor ele é. Isso é o quê? É que não precisa ser tirado novo. Sou velho, já basta. Só que quando nós olharmos para esse texto, existem novo que faz bem e existem novo que fazem mal. Existem velhos que fazem bem e existem velhos que fazem mal. Hoje, no tempo que nós vivemos um tempo de renovação. Renovar não quer dizer tirar. Renovar é fazer de novo aquilo que já está, aquilo que já existe. Ou, em outras palavras, uma casa que não está sendo limpa, não está sendo lavada. É você lavar a casa e a casa tornar limpa. Não precisa tirar os móveis, só precisa você dar uma faxina. A casa vai ser renovada. Mas aqui nós estamos falando de renovo. Nós estamos falando de novo. A diferença entre novo e renovo. Renovo é fazer de novo aquilo que já foi novo. Mas quando é novo, é colocar algo aonde não havia nada. E quando nós lemos o texto, nós vamos encontrar o texto, ele é específico em dizer, eu fiz questão de ler o versículo 4, porque o versículo 4, ele fala de um homem, fala de Eliasib. E no decorrer do texto, o versículo 7, ele fala de Eliasib e Tobias. Quando nós vamos ler o versículo 4, nós vamos encontrar o que Eliasib era, sacerdote. Quando nós vamos para o versículo 7, nós vamos ver que o sacerdote fez uma câmara para Tobias. O pastor falou aqui, Tobias era um dos homens que eram os inimigos dos filhos de Deus. Porém, o sacerdote que morava em Jerusalém, que morava no templo, fez uma câmara dentro do templo para Tobias, aquele que era inimigo do povo de Deus. O que é câmara? Câmara era um quarto, ou câmara era um quarto que era feito para ser guardados os vinhos, as ofertas, os vasos, as ofertas, a comida. Vamos falar hoje aqui, é como se fosse uma despensa. É uma câmara. Câmara é para guardar coisas que é trazido para o templo. Mas aqui nós vamos encontrar que o sacerdote, no lugar de colocar coisas que é oferta para o templo, ele está colocando Tobias. Tobias está morando no templo. Tobias está morando num lugar aonde não é para ele morar. O lugar que Tobias mora, que é aqui, o texto chama de câmara. Câmara é como se fosse um quarto íntimo. É um quarto íntimo, refere-se a um quarto usado para descansar ou para receber até mesmo hóspedes, para receber pessoas que outros sacerdotes que vinham de longe. E normalmente sacerdotes, quando eles chegavam em algum lugar, se ele chegasse num lugar, em uma casa, se ele voltar no mesmo dia, ele não precisa ir para o templo. Ele vai para a casa onde ele tinha que ir, faz o que tem que fazer e volta para o lugar que ele veio. Mas quando ele vem para a cidade, vai ficar mais tempo, ele vai para o lugar, para casa, fazer o que ele tem que fazer, mas ao dormir, ele tem que ir para o templo. E o lugar do sacerdote, visitante, ele ficava na câmara. Que a câmara, que era o lugar onde o sacerdote morava, e ao mesmo tempo era o lugar para guardar comidas, dízimo, grão, vinho novo, azeite. E esses lugares e essas coisas eram coisas que eram distribuídas para os levitas. Quem são os levitas? Levitas são aquelas pessoas que são
voluntários na casa do Senhor, são aquelas pessoas que fazem culto, são aquelas pessoas que cantam. Esses são os levitas. Levitas não trabalham, levitas dependem daquilo que sai do templo. Então, levita depende daquilo que sai do templo. Então, quando Eliasib pega Tobias e coloca na cama, que é o lugar aonde dorme o sacerdote, que é o lugar aonde guardam as coisas de oferta para dar para o levita, então o levita está dizendo assim: sai o que é do levita e coloca Tobias. Nós vamos ver que Eliasib já está fazendo algo errado, já está tirando aquilo que é do templo e está colocando Tobias. E quem é Tobias? Já falei aqui, Tobias era o homem que era inimigo do povo de Deus. Falar um pouquinho de história. Tobias, o significado do nome de Tobias significa Deus é bom, ou Deus é a minha bondade, ou a bondade de Deus. Esse é o significado de Tobias. Por que ele tem esse nome? Porque esse nome foi dado pelo senhor Tobit, que era pai de Tobias. Tobit era um homem justo, era um homem de justiça, era um homem que fazia que todas as vezes que era o momento de fazer sacrifício, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Era um homem que fazia o bem. Então, só que depois de um tempo, esse homem Tobit, ao morrer, ele morreu cedo. Por quê? Porque nas suas andanças, ele plantava muitas igrejas, plantava casas de oração. E esse homem, nas suas andanças, uma vez caiu sobre o olho dele, o olho dele fezes de um animal, de um pardal, caiu nos olhos e ele ficou cego. E depois de um tempo, antes de ele morrer, ele chamou Tobias e disse para Tobias: você tem que honrar a tua mãe e tem que honrar a Deus e seguir a sua vontade. Por isso o teu nome é Tobias, que significa Deus é bom, ou a bondade de Deus. Esse foi o nome dado para Tobias pelo senhor Tobit. Só que no decorrer do tempo, Tobias se desvia daquilo que o nome dele é. Ele, em vez de servir a Deus, em vez de honrar a Deus, em vez de respeitar a mãe, ele começa a perseguir o povo de Deus. Aquilo que o pai falou para ele não fazer é aquilo que ele está fazendo. Eu abro aqui um parênteses para dizer que às vezes nem sempre a nossa geração vai seguir o caminho que nós seguimos. Pai de Tobias era um homem reto, justo e praticava a justiça. E deu um nome ao filho porque ele queria que o filho seguisse o caminho que ele seguia. E ele, antes de morrer, deixou uma coisa para Tobias: Tobias tem que ser justo, honrar a tua mãe e honrar a Deus e os seus caminhos. Mas só que Tobias não fez isso. Tobias começou a perseguir o povo de Deus. E outra coisa, Tobias teve aliado dentro da casa de Deus. É que às vezes, gente, Tobias, quando eu olho para Tobias, eu me lembro do muçulmano. Os muçulmanos, quando eles têm rixa com alguma nação, quando eles tentam e não estão conseguindo destruir a nação, eles começam a se infiltrar. Eles colocam crianças. Em outras palavras, eles falam assim: você vai lá, você vai lá para o Brasil, vai criança, chega lá, você vai crescer, vai ter mulher, vai ter filhos, e vai colocar na mente do teu filho que a nação que você está é uma nação perigosa, é uma nação que você está destruindo. E o teu filho que vai crescer com aquela mente. E quando chegar a uma certa idade, ele vai se juntar com o filho de outro muçulmano para poder destruir o país que ele está. E os muçulmanos são assim. Então eles têm tempo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o inimigo também tem paciência para te destruir. O inimigo também leva tempo para te destruir. Enquanto você está atribulado, está preocupado, procurando saber aonde o inimigo está. Meu Deus. Assim: eu estou aqui, mas estou em silêncio. Eu estou aqui, mas não estou falando nada. Eu estou aqui, mas não vou fazer barulho, porque eu sei o tempo certo de atingir. Tobias está dentro da casa.
Quem é o aliado de Tobias? O próprio sacerdote, o homem que faz sacrifício, o homem que abençoa o povo, é o aliado de Tobias. Por quê? Porque Tobias se infiltrou dentro do povo de Deus. Agora, não é o sacerdote que está trazendo Tobias para o caminho dele. É Tobias que está arrastando o sacerdote para o caminho dele. Só que quando Tobias arrasta o sacerdote, Tobias chega para o caminho do sacerdote, chega para o caminho de Tobias. Qual é o caminho do Tobias? É desvincular, é arrancar aquilo que é bom da casa de Deus, é arrancar aquilo que é certo, é arrancar a justiça, é arrancar as coisas boas. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: cuidado com as alianças que você tem feito nessa vida. É que nem todo mundo que quer estar do teu lado, ele quer o teu bem. Tem pessoa que só se aproximou de você porque ele sabe que você carrega algo que ele quer, e para conseguir, ele não vai te bater do mesmo jeito, não. Ele vai ser teu amigo, vai andar contigo, vai frequentar a tua casa, vai amar a tua casa, vai te dar presente, e no momento certo ele vai te dar uma queda. Então Deus está nos chamando a responsabilidade, cuidado com as alianças. Porque às vezes, nós, por sermos crentes, queremos ser bom demais e não queremos prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Olha para Jesus. Um daqueles que coloca a mão comigo no prato vai me trair. Jesus tinha visão. E todo mundo se perguntar quem é. Jesus lançou a palavra: um daquele que coloca a mão no prato. Quem é a pessoa que coloca a mão no prato? Aquele que tem intimidade. Aquele que está na minha casa. Aquele que anda comigo. Aquele que ouve aquilo que eu falo. Aquele que sabe os meus segredos. É aquele que vai me trair. Então, eu chamo a responsabilidade para você nessa noite é o seguinte: é que às vezes a traição não vem de fora, vem de dentro. Às vezes quem vai te dar a queda não vai vir de fora, vai vir de dentro. Porque existem pessoas infiltradas que o homem, que o Satanás quer usar de verdade. E quando lemos o texto, eu já disse o que significa câmara. Já falei sobre Eliasab. Eliasab, sacerdote, Eliasab quer dizer Deus restaura. Olha o significado do nome do cara. Deus restaura. Em vez dele restaurar, ele está quebrando tudo. E esse Eliasab, ele é o homem que Neemias deixou no templo para observar. Em outras palavras, Eliasab é o homem que administrava tudo que ficava dentro da câmara que o povo trazia para oferta. Chegava um dia no mês que o sacerdote Eliasab chamava os levitas e dizia assim: olha, tudo isso foi o que o povo trouxe para nós. Vamos distribuir as órfãos, vamos distribuir as viúvas, e o que sobrar, os levitas. Isso era corriqueiro no templo. Tanto que Eliasab não fez isso. Eu fiz questão de ler o texto, versículo 10. Aonde que os levitas não tinham as suas ofertas, eles saíram correndo, foram para o campo. Porque aqui dentro já não tem, ele tem que ir buscar lá fora. Porque levita, ele adora, ele canta, mas não só vive disso. Levita adora, canta, mas não vive disso. Só que antes de Neemias chegar para tirar o que tem dentro para sair fora, primeiro pegar o de fora para colocar dentro. Eliasab está substituindo aquilo que é bom para o mal. Só que esse mal não entrou como maldade, entrou como bondade. Eu disse: abre os teus olhos, porque tem sorvete que no final é amargo. Tem pirulito que no final tem chiclete. Tem coisas que a gente olha assim, não está tudo bem. Está tudo bem aos teus olhos. Mas não é porque está tudo bem que você não vai vigiar, não. Não é porque o fulano prega, porque canta, que você não vai vigiar.
Deus está nos chamando hoje. Se hoje você está sendo convidado a tirar as mobílias velhas, você permitiu que as velhas entrassem. Então cuidado, vigie para as velhas não entrarem, porque quando entram, só Deus sabe o que acontece. Quando nós falamos de mobílias, estamos falando de conforto. Por quê? Porque uma casa sem mobília é uma casa vazia. E uma casa com mobília é uma casa de conforto, é uma casa confortável. É uma casa, a gente não sabe se essas mobílias eram boas, mas só sei que a Bíblia fala, tiraram as coisas velhas e jogaram para fora. Por que velho? Por que é velho? Porque câmara não é lugar de colocar mobília, câmara é lugar de colocar oferta. Aleluia. Porque ele está colocando mobília em lugar de oferta. Câmara não é lugar de colocar coisa que você acha que vai dar conforto para você. Câmara é lugar de colocar sacrifício. Câmara é lugar de colocar oferta. Então Neemias está dizendo assim: você está fazendo tudo errado. Eu separei essa câmara para colocar oferta, para colocar vinho novo, para colocar sacrifício. Só que vocês não querem fazer sacrifício. Vocês não querem vinho novo, por isso estão tirando tudo e estão colocando conforto. Estão colocando mobília, estão colocando TV 50 polegadas, estão querendo ficar no conforto. Só Deus está dizendo assim: não é conforto, é vinho novo, é sacrifício. Não é conforto, porque o ser humano é assim, gosta tanto da zona de conforto que pode tudo estar caindo, mas se tiver um colchão para ficar, ele fica. O ser humano gosta tanto de conforto. Só que uma coisa que eu quero te dizer é que quem gosta de conforto nunca vai experimentar o novo de Deus. Quem gosta de conforto nunca vai experimentar o novo de Deus. Oh meu Deus do céu. Deus me vai lembrar aqui de Pedro. Todo mundo está dentro do barco. Ninguém sai do dentro do barco. Por quê? Porque o barco é um lugar de segurança, é um lugar de conforto. A água, se nós entrarmos na água, vamos morrer porque as ondas são altas. Mas o barco não vamos morrer. Por isso, vamos tirar a água do barco, porque o barco é um lugar de conforto. Só que Jesus está vindo em direção aos discípulos no lugar deles de conforto, andando sobre as águas. E quando Jesus chega, Pedro fala assim: Senhor, se tu és esse Cristo, me manda ter contigo. Ele falou: sai, pode vir. E Pedro andou por cima das águas. Por quê? Porque Pedro não aceitou ficar no lugar do conforto. Pedro está dizendo assim: vai chegar uma hora que a água vai encher o barco, o meu lugar de conforto vai acabar, mas eu quero ir por cima das águas, estar com Jesus, porque eu sei que com Jesus pode ter água, pode ter tempestade, mas eu sou mais que vencedor, porque com Jesus eu tenho tudo. Aleluia. O sacerdote não quer mais fazer sacrifício, o sacerdote quer conforto. Está colocando sofá dentro da igreja. Sacerdote, em vez de confrontar o povo, está passando a mão, está fazendo carinho. O sacerdote, em vez de mostrar ao povo: você que tem pecado, arrependa-se. O sacerdote, você está falando assim: vem do jeito que você está, pode ficar aqui, está tudo bem. O sacerdote está falando assim: mesmo com o teu pecado, você vai entrar para o céu. O sacerdote está falando assim: mesmo você errado, pode vir, você vai entrar para o céu. Só que a vida cristã não é assim. Aleluia. Quando Neemias chegou, Neemias falou assim: não, aqui não é lugar do teu conforto, aqui é lugar do teu confronto. Aleluia. Aqui é o lugar onde Deus confronta a tua realidade. Aqui é o lugar onde Deus te mostra o que está errado e o que está certo. Meu Deus. Aqui é o lugar onde Deus te fala o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Aqui é o lugar onde você recebe a direção certa. Por isso eu quero te dizer: pode ficar chateado comigo, mas eu quero te dizer: Deus te trouxe aqui para te confortar, para te confrontar. A realidade que você está precisa ser mudado, mas precisa ser mudado por causa da palavra. Aleluia. Essa palavra que confronta e essa palavra que nos tira da zona do conforto. Meu Deus, aleluia. Tire as mobílias velhas. O que é isso, mobílias velhas? Sabe o que é isso, mobílias velhas, gente? É você, homem. Quando estava lá fora, era aquele cara, turrão, não respeitava ninguém.
Nem mulheres você respeitava. Veio para a igreja, casou, está do mesmo jeito. Não sabe respeitar a tua esposa. Não sabe dar carinho para a tua esposa. Não sabe honrar a tua esposa. Deixa eu dizer assim, até está no templo, mas está velho. Está dentro da casa, está dentro do templo, mas está velho. Aleluia. Porque aqui o perigo não é o templo, o perigo é o velho. O perigo é o velho. Por que o perigo é o velho? Porque o templo ele pode ser santificado, mas com o velho você está no conforto. Sabe aquele sofá que às vezes a gente fala assim, não, esse sofá aqui é da vovozinha. A minha avó, quando casou, teve esse sofá. Eu casei, também teve esse sofá. Então vamos continuar que sofá é de família. No reino, não existe isso não. No reino é novo. É que quem está inscrito, quem está em Cristo, as coisas velhas passaram. Aleluia. E tudo se fez novo. Não é tudo se renovou, é tudo se fez novo. Então, quando nós falamos de fizer novo, é do jeito que eu vim aqui com o pastor Samuel. Pastor Samuel, eu tenho aqui uma ideia, tenho aqui uma planta, vamos fazer um templo. O pastor Samuel fala, não, já temos um templo. Eu falo, não, pastor Samuel, eu quero um templo novo. Sabe o que a gente fazer? Vai chamar os carros aí, vai destruir tudo isso aí, vamos levantar tudo novo. Glória a Deus. Isso é novo. É chegar num lugar que não tem nada e você colocar alguma coisa. Isso é novo. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer que você arranca tudo que não presta dele. Tudo aquilo que te faz você ficar descansado. Tudo aquilo que te faz você se achar que você é melhor do que todo mundo. Já dizer assim, aqui não entra os melhores. Quem entra no céu não são os melhores. Não. No céu não entra os melhores. No céu entra quem foi pecador. No céu entra quem tem coração arrependido. Aleluia. No céu entra quem tem coração quebrantado. Glória a Deus. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que você pode entrar aqui com aquilo que você vai ver do mundo, mas eu quero dizer, não permaneça com aquilo que você... Ah, meu Deus do céu. Eu estou dizendo assim que quando Tobias colocar as coisas velhas da igreja, eles poderiam colocar o velho e pegar o velho e jogar fora no dia seguinte, mas o ruim deles foi deixar o velho para sempre, no lugar aonde tem que colocar o novo. Eu vim aqui para te dizer, quando você entra pelas portas, é você entrar velho e ser novo aqui, porque aqui é o lugar que Deus arranca o teu pecado, é o lugar onde você toma o banho do pecado e Deus te faz nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Ele quer que você seja novo homem, nova mulher, novo filho, novo crente, nova pessoa. Às vezes queremos fazer assim, queremos vir com aquela ideia para todo mundo, né? Eu encontrei isso aqui no Brasil. Primeira vez que eu vi isso numa igreja, eu fui pregar e cheguei em casa, perguntei para minha esposa me falou. Quem me falou foi um amigo meu depois. Aqui tem uma ideia aqui que o pessoal sempre olha para a irmã, né? Olha para a irmã, olha para outra irmã e fala assim, o meu santo não bateu com o dela. Que é isso, gente? Meu Deus, há poder no teu nome. Estamos aqui, no lugar onde tudo se renova, onde tudo se faz novo. Aí eu vou vir aqui, não posso abraçar a irmã, não posso apertar a mão da irmã, não posso dar a paz do Senhor para a irmã, porque quando eu olhei para ela, meu santo não bateu com o dela. Só que aqui, Neemias está dizendo assim, olha, quando eu saí, eu deixei tudo como tem que ser feito. Inclusive deixei sacerdote. Só que o sacerdote encontrou aquele amigo dele de infância e fez aliança. E ainda deu um quarto para ele no fundo do templo, que é a câmara. E no fundo do templo esse quarto não está vazio. Esse quarto estava as ofertas. Ele pegou as ofertas, jogou fora e colocou esse homem. E esse homem no quarto no fundo do templo, sabe o que ele fez? Não vou ficar só no quarto, vou trazer o queimeu para dentro do templo. Pegou as mobílias dele e colocou dentro do templo.
Aleluia. Ele não só infectou, ele não só ficou morando no templo, ele veio com aquilo que tudo que é dele colocou dentro do templo. Então ele fez o seguinte: eu vou aproveitar que Neemias não está, eu vou aproveitar que não tem autoridade na casa, eu vou aproveitar que não tem quem manda na casa, eu vou aproveitar quem não toma o seu lugar na casa para poder entrar. Porque quando ninguém manda, eu entro. Quando ninguém manda, eu fico. Quando ninguém manda, eu permaneço. Quando ninguém manda, eu trago o que é meu. Mas está dizendo assim: pode ninguém mandar. Aonde ninguém manda, Jesus manda. Aleluia. Deus está mandando sobre a tua vida aquilo que entrou que você não sabe. Jesus hoje vai tirar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então tire o velho para poder entrar o novo. Eu quero o novo, Mas eu gosto um pouquinho do velho. Não, o velho vai sair, mas vamos fazer assim. Sai esse aqui, mas esse aqui eu gosto. Como disse o pastor Samuel, tem umas pessoas que gostam de um velho de estimação. Não, esse aqui é meu. Não, esse aqui ainda eu gosto. É crente, fala em língua, bate o pé no culto, mas quando está sozinho com isso aqui, entra em site que não vale a pena. Deus está dizendo assim: se você quer para que o novo entra, tem que sair isso aí. Aleluia. Deus está dizendo isso para você: sai daquilo que é perigoso para a tua vida espiritual. Porque aquilo que você não sabe que é perigoso pode te levar à morte e a tua alma no inferno. Entenda isso, homem. Deus está falando contigo hoje. Aleluia. Tira aquilo que está te levando, aquilo que te dá sono. Fica tanto tempo vendo aquilo, te dá sono e você pensa: porque não trabalhei tanto, fiquei com sono, estou cansado. Não. É Satanás matando a tua vida espiritual. Levanta-te, tu que dorme, porque Ele quer novo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero um novo, mas eu gosto do antigo. Eu estava dando aula sobre reforma numa igreja e falei um pouquinho sobre isso. Sobre pessoas que morreu alguém que ele gostava, morreu alguém de estimação, alguém que amava. Sabe o que essa pessoa faz? Crente, evangélico. Trata o quarto. Deixa do jeito que a pessoa que foi embora deixou. Pessoas que marcam seu corpo com o nome de pessoas que já morreram. Não para ficar na minha memória. Vai ficar na tua memória, não, ficar no teu corpo, não na tua memória. Só que quando nós fizemos isso, nós estamos vivendo do passado. A depressão é uma doença que quem sofre a depressão, ele vive do passado. Vive pensando: será que eu fiz certo? A depressão é uma doença para quem vive do passado. A ansiedade é uma doença para quem vive pensando no futuro. Será que vai dar certo? E os meus filhos, como é que estão? Eu já vi alguém tendo ataque de ansiedade. É assim: os meus filhos estão bem. Pega o telefone, liga com meus filhos. Se é que meus filhos morreram, se é que meus filhos conseguiram acordar, como é que estão meus filhos? São pessoas que vivem do futuro. A ansiedade vive do futuro. E a depressão é para quem vive do passado. Só que quando nós chegamos aqui, nós encontramos Cristo dizendo assim: quem está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas passaram. A ansiedade foi embora. E tudo se fez novo. A depressão também foi embora. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se achar um super homem, uma super mulher. Tem pessoas que estão vivendo com essa doença, tudo bem. Mas tem pessoas que vão cultivando aquilo, vão vivendo com aquilo. Vou ficar assim, vou morrer assim, é aquilo mesmo.
As pessoas aceitam, tomam aquilo como uma roupa que elas gostam tanto. Vou vestir isso, vou continuar assim. Sabe aquela pessoa, talvez o pastor Samuel já viveu essa experiência? Sabe aquela irmã que sempre no culto se manifestou, com o demônio se manifestou? E aí você expulsa. Chega um dia que a irmã se manifesta, nem é demônio, porque ela se acostumou tanto, a memória dela está com aquilo, que ela tem que lembrar que sempre que estiver no culto, ela tem que se comportar daquele jeito. Então tem pessoas assim, demônio coloca na tua memória, dentro da tua cabeça, que o teu comportamento na igreja, o teu comportamento com a sociedade, tem que ser daquele jeito. Mas só que Cristo está dizendo assim, aqui é diferente. Se o demônio colocou que quando você entra na igreja tem que colocar confusão, tem que colocar discórdia entre os irmãos, aqui é diferente. Em Cristo é paz, unidade, compaixão. Aleluia! E andamos em comunhão. E assim nós cresceremos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos tirar as mobílias. Isso aí. Precisamos tirar as mobílias velhas. E essas mobílias velhas, às vezes, a gente gosta tanto dessas mobílias velhas, que para poder tirarmos, precisamos de ajuda. Tem pessoas que vão conseguir tirar sozinhas essas mobílias, mas tem pessoas que vão precisar de ajuda. Tem pessoas que não vão conseguir tirar as mobílias velhas sozinhas, porque é muito pesado. Porque é muito pesado, não consigo levar sozinho. Aí existe o pastor, existe a pastora, existem as irmãs de oração. Essas são as pessoas que vão te ajudar a conseguir tirar as coisas velhas, pesadas, para poder jogar para fora. Aleluia. E aqui não estamos dizendo tirar as coisas velhas para guardar. Nós estamos dizendo assim, tirar as coisas velhas e jogar para fora. Aleluia. Quando nós falamos jogar para fora, estamos dizendo assim, joga e não olha mais para ele ou para ela. Joga fora e esquece. Por isso é que tudo que você faz no passado, Jesus pega e joga no mar de esquecimento, para que você não tenha memória daquilo que você fez. Deus já dizia assim, aquilo que é velho, tira de dentro, joga para fora e não olha mais para ele. Para onde tem que olhar? Olha para Cristo, porque ele tem uma direção para você, ele tem um novo caminho para você. Aleluia. Ele tem uma palavra para você, ele tem coisas novas para a tua vida. Por isso, joga para fora e olha para Cristo. Aleluia. Então, aquelas mobílias que você não consegue tirar sozinho, peça ajuda. Tem pessoas que têm mais força do que você para poder te ajudar a tirar as mobílias velhas para fora. E quando você jogar elas para fora, não deixe a tua porta aberta. Porque tem pessoas que quando vê aquilo que é de dentro para fora, tem pessoas que vão passar na tua rua e vão olhar assim, isso aqui é da fulano. Vai te chamar lá dentro e falar assim, fulano, isso aqui não é teu? Bota para dentro. Quando você tirar aquilo que é de dentro, aquilo que é velho de dentro para fora, feche a porta para ninguém mais te incomodar. Você não entendeu? Eu vou trazer para você hoje. Quando você vem para Cristo, feche a porta das oportunidades para Satanás. Porque todas as vezes ele vai vir para te fazer lembrar daquilo que você já jogou lá fora. São as pessoas que dizem assim, não lembra que você fazia? E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tentar naquilo que você mais gostava. Igual aquele irmão, né? Aquele irmão engraçado. Ele foi evangelizar. Ele era passista de uma escola de samba. Essa história eu conheci aqui no Brasil, tá? E esse irmão ele foi evangelizar. Ele era bom de samba, né? Ele era bom de samba. E depois de um tempo, 15 anos de crente, aí foi evangelizar no São Paulo. Aí foi lá. A escola dele preferida estava entrando, passeando e tocando aquele samba. Ele começou a ver a memória. Aí começou a dizer, me segura, Jesus. Aí daqui a pouco começou a bater o peito, me segura, Jesus. Me segura. Quando ele viu, ele já tinha tirado a gravata, já tinha tirado o blazer e dançando, me segura, Jesus, me segura, Jesus. E começou a sambar dentro do sambódromo. Porque era o lugar
que ele pensava que estava forte, só que ele jogou para fora, mas pessoas vêm dizer assim, olha, você merece, tem que botar isso para dentro porque isso ainda é teu. Então quando você pegar as coisas velhas de dentro, quando jogar para fora, fecha a porta, para que você não tenha memória daquilo que tiver lá fora. E outra coisa, tem uma coisa na tua mente, que tudo que saiu da tua vida, não é porque você não é bom, é porque Deus não quer que permaneça na tua vida. Então não chore pelas amizades que se foram. Não grite pelas amizades de pessoas que já se passaram na tua vida. Agradece a Deus pelas amizades que estão por vir. Porque se foi embora, é porque não era para você. Se afastou, é porque não era para você. Agradece a Deus, porque quando Deus tira o antigo, Ele coloca coisas novas. E as coisas novas não são as coisas ruins, não. São coisas boas. Está entendendo? Ele vai vir o novo que Ele vai colocar, como está escrito aqui no texto. Ele colocou vinho novo. E versículo 12 diz assim: então toda Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo, e o óleo e os celeiros. Toda Judá trouxe. Por quê? Porque agora já não tem mais Tobias dentro da câmara. Agora, agora não tem mais. Glória a Deus. Agora o lugar da câmara é o lugar do dízimo, é o lugar do grão novo, é o lugar da oferta, é o lugar do azeite, é o lugar do sacrifício, é o lugar das coisas novas. E o texto ele é bem sucinto em colocar dízimo por uma coisa que eles nos chamam. Quando nós falamos de dízimo, estamos falando de fidelidade. Quando falamos de oferta, estamos falando de liberalidade. Quando falamos de dízimo, estamos falando de fidelidade. Então, oferta liberal, liberalidade. Porque oferta não tem estipulado o valor. Por isso é liberal. Dízimo é fidelidade, porque está sendo estipulado o que tem que ser feito, tem que ser dado. Então, quando eu sou liberal, eu estou na oferta. Mas quando eu sou fiel no dízimo. Então, quando Tobias ele coloca assim, então toda o Judá trouxe os seus dízimos. Ele está dizendo assim, agora que o velho saiu, todo mundo está sendo fiel. Aleluia. Toda a Judá está sendo fiel. Agora, ninguém mais está segurando o dízimo. Agora todo mundo está sendo fiel naquilo que Deus tem abençoado. Agora todo mundo está sendo abençoado e está lembrando, olha, se eu fui abençoado, então eu tenho que ser dizimista. Se eu fui abençoado, não importa aonde eu fui abençoado, eu tenho que ser dizimista. Aleluia. Porque quando eu sou dizimista, eu estou mantendo a casa do Senhor. E quando eu estou mantendo a casa do Senhor, os levitas não vão sair correndo para os campos. Os levitas vão permanecer no culto. Aleluia. Vai ser abençoado. Glória porque a Deus. eu estou sendo fiel nos meus dízimos. Não sou pastor nessa igreja, mas eu quero aqui reforçar isso. Seja fiel nos teus dízimos. E seja liberal nas tuas ofertas. Meus filhos estão aí. Eles, na idade que eles estão, eles são dizimistas. Porque quando nós somos dizimistas, nós temos respaldo. O dízimo, ele não vai multiplicar as tuas finanças. O dízimo vai proteger o devorador entrar nas tuas finanças. Então, quando eu tenho a proteção da mão de Deus para que o devorador não entre, então eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer e ainda ter na mão, porque não vai escapulir as minhas bênçãos. Então, quando eu estou sendo dizimista, eu estou repreendendo o devorador. Tudo que entrar nas minhas mãos, eu vou ter valor, eu vou ver aonde vai ir, porque não vai ter devorador, não vai ter ninguém para arrancar aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Mas quando eu sou liberal nas minhas ofertas, nós falamos de semente.
Quando eu sou liberal nas minhas ofertas, eu estou plantando semente. E quando eu planto semente, quando eu coloco semente, a terra que eu lanço é uma terra boa. E o dono da terra e o dono da obra, ele dá o fruto na estação própria. Então, deixa eu dizer assim, se você for fiel nos teus dízimos, se você for liberal nas tuas ofertas, a tua casa será abençoada. Aleluia. A tua casa será protegida. As tuas finanças serão protegidas. Às vezes somos assim, recebemos salário, daqui a pouco acabou. E não sei para onde foi. Deixa eu dizer assim, não sabe para onde foi, não sabe para onde vai, porque o devorador está espreito, o devorador está aí. Não tem sido dizimista. Deixa eu dizer assim, seja dizimista, crente. Fala em língua, adora a Deus, gosta de adorar, gosta de vir no culto de libertação, vem aqui na frente, o pastor Samuel ora por ele, mas não é dizimista. Acorda, crente. Se você for dizimista, você está repreendendo o devorador na tua vida. E quando você repreender o devorador, a tua casa vai ser próspera em Cristo Jesus. Então, isso que Neemias aconteceu. Tirou o velho. Quando ele tira o velho, as coisas começaram a acontecer. Então, toda ajuda trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Essa palavra câmara, ela aparece mais ou menos umas 37 vezes no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, na Bíblia por completa, ela se refere a quartos, para hóspedes. Mas no Novo Testamento, ele se refere a lugares de intimidade. Câmara. Vou repetir. Na Bíblia completa, falando do Antigo Testamento, a câmara se refere a quartos ou despensa. Mas quando vamos para o Novo Testamento, a palavra câmara, ela significa lugar de intimidade. Lugar onde o que eu faço ninguém sabe. Lugar onde o que eu falo ninguém ouve. Só que nesse lugar, o sacerdote colocou pessoas que não devem. Tem tido intimidade com Deus? Ou você tem colocado Tobias dentro do lugar de intimidade? Quer ter intimidade com Deus? Pare de dizer assim, estou com preguiça, estou com sono, estou com medo. Acorde, ore. Nem que for 10 minutos, ore. 5 minutos, ore. Não deixe de orar, porque o mundo jaz do maligno, gente. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, Satanás não está brincando de ser Satanás. Nós estamos brincando, algumas pessoas aí estão brincando de ser crente, mas Satanás não está brincando não. Ele está investindo pesado para acabar do que é nosso. E ele é assim, ele não acaba só, ele não vai acabar só com a tua saúde, ele acaba com a tua reputação. Você que era o homem que era respeitado no bairro, era pessoas que eram bem vistas no bairro, ele vai te colocar na cama e ainda vai colocar no ouvido, na boca das pessoas que você não vale nada, você traía a pessoa, você fazia isso, você pegava dinheiro, não pagava, fazia isso. Satanás é assim, ele quando ele entra na vida de uma pessoa, ele acaba com tudo, reputação, saúde, vida. Quando chega até matar, ele mata. Então vigia. A reflexão que eu deixo para vocês nessa noite é isso. O que é de velho que você já tirou? E o que é de velho que você tem que tirar e não consegue? Peça ajuda. Amém? Amém? Procura o gabinete do pastor. Pastor, quero tirar isso, é velho, já quero tirar, não estou aguentando tirar. Me ajuda. O pastor tem força, através da Bíblia, para te ajudar a colocar coisas velhas lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Quando você fizer isso, você vai viver o que ninguém viveu na tua vida, na tua geração. Aleluia. Você vai viver o novo de Deus. Os teus celeiros vão ser abençoados.
e a tua casa será abençoada em Cristo Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor.